Nessa aula de energia eólica, nós vamos focar nos aerogeradores, particularmente definindo as regiões de controle de potência da turbina eólica em função da velocidade do vento. A gente está aqui vendo um catálogo da WEG, que mostra que a curva de potência tem determinadas características, que em função da velocidade do vento você sobe a potência e depois ela fica estável. Vamos definir isso em algumas regiões, né? Quer dizer, eu tenho uma região 1, que é aquela em que você fala, olha, daqui para baixo disso não vale a pena você gerar potência. Depois você tenta tirar o máximo de potência possível, que é a região 2, depois você tira a potência constante, depois você desliga, senão vai voar pedaço da sua turbina. Outra coisa interessante é que, se você observar bem, a energia que você vai gerar vai depender da velocidade média para cada tipo de turbina. Isso aqui é um tipo da turbina da Vestas, que apesar de ela ser projetada para uma determinada condição, o aumento da velocidade do vento médio aumenta a geração de energia média do meu sistema. Okay? Bom, vamos começar então definindo as regiões. Então a primeira região é a região 1, aquela região em que você não liga a turbina. Então se você não liga a turbina, a potência convertida é zero. Ué, por que você faz isso? Né? Porque você está ventando, você tem energia do vento. Por que você não aproveita essa energia? O que acontece é que o sistema possui perdas. E as perdas da minha máquina elétrica, transformadores, tudo isso, e mesmo a parte mecânica, tem uma perda que às vezes é fixa, uma parte delas é fixa, independente de quanto eu converto de energia. Então, tipicamente, alguns por cento dessa potência nominal é fixo. Né? Quer dizer, eu tenho uma perda de 2% da minha potência nominal. São perdas mecânicas por atrito, ventilação. Então, se você converter, se você deixar ligada a sua turbina, ela vai ficar aquecendo o rolamento, basicamente. Também tem perdas no ferro do transformador, da máquina elétrica, tem um conjunto de perdas, corrente de magnetização, tem um conjunto de perdas que acontecem no sistema, além do próprio funcionamento, sistema de refrigeração, essas coisas todas. Tá? Então, você tem uma perda que, no fundo, é proporcional à potência instalada. Quanto maior a potência instalada, maior a perda do meu sistema. Tá? E o que acontece é que a potência disponível do vento ela é proporcional ao V ao cubo, a área, aspectos de projetos, a área que as pás varrem, claro, mas é proporcional à velocidade ao cubo do vento. Então imagine que você projete uma turbina para ter uma velocidade nominal, essa que vai funcionar, a partir da qual vai ficar a potência ficar máxima, você vai funcionar com 15 metros por segundo. Ora, se é 15 metros por segundo, se você trabalhar com 1/3 dessa velocidade do vento, por exemplo, 5 metros por segundo, né, você vai gerar, como é com cubo, você vai gerar menos de 4% da potência. 1/3 ao cubo dá 1/27. Então você vai gerar menos de 4%, que fica da mesma ordem de grandeza das perdas. Então, tipicamente, você tem uma limitação para fazer o sistema funcionar. Tem outros aspectos, até aspectos ecológicos. Existe um aplicativo, um sistema vendido por uma dessas grandes empresas que fazem turbinas eólicas, que verifica a época do ano e aumenta um pouco essa velocidade nominal de partida para evitar matar morcegos. Os morcegos, a gente vai ver depois em outras aulas, que sofrem um pouco, também pode ser mortos aí pela turbina, e você vai ganhar pouquíssima potência e você vai salvar muita vida. Então, existem sistemas que definem a velocidade de cut-in, incluindo outros aspectos, que não apenas aspectos técnicos, mas os técnicos definem claramente que não vale a pena você trabalhar com velocidades muito baixas, tá bom? Então, essa é a região 1, a região de velocidade do vento zero, modo de velocidade do vento zero, até a velocidade de entrada, a velocidade de cut-in. A região 2 é aquela que a gente tenta tirar o máximo possível do vento. Bom, como a gente sabe que a potência vai com V ao cubo, então a gente tenta tirar V ao cubo, uma coisa que é uma equação cúbica. Tá? A gente vai isso até a velocidade nominal. Tá? Até uma determinada velocidade a gente vai com V ao cubo. Por que a gente limita, né, essa velocidade? Bom, a gente já sabe que, primeiro, já vimos lá que quanto maior a potência que você converte, maior a força axial, maior o esforço. Então, mais custosa a construção da sua torre também. Todo esforço mecânico, toda estrutura mecânica vai suportar uma força maior. O outro detalhe que nós acabamos de comentar
foi que quanto maior a potência instalada, maior as perdas em vazio. Então, pode não valer a pena, né? Então, a gente tem que pensar aqui de alguma forma um pouco mais sistemática. A forma sistemática de pensar nisso é quanto que você consegue gerar de energia média ao longo do ano, que é o fator de capacidade. A gente vai ver daqui a pouquinho quando a gente apresentar a curva 3. Então, a velocidade nominal ela tem que ser calculada para maximizar o fator de capacidade esperado, que é a energia gerada num determinado período, dividido pela potência nominal vezes a potência instalada, na verdade, né, vezes esse mesmo período. Né? Então, é quanto do tempo que você está gerando a potência nominal do sistema. O que nós temos na região 13? Começa na região nominal, da velocidade do vento nominal, né, da velocidade do vento nominal, e vai até a região que você acha que o vento é tão alto que é perigoso trabalhar. Então, essa região é limitada entre a tensão nominal, a velocidade nominal e a velocidade de cut-out, a velocidade de saída dessa turbina eólica. É uma região que você limita a potência à potência nominal do sistema. Ok? Bom, então, resumindo, nós temos as 4 regiões. A região de cut-in, a região 2, a região 3 e a região 4. Tá bom? A região 2 é a região de máxima potência proporcional V ao cubo. A transição aqui, a escolha da velocidade nominal, a gente tem que lembrar que vai estar associado ao fator de capacidade. Então, alguns fatores de capacidade típicos aqui. Percebe que para o mesmo tipo de gerador, o fator de capacidade depende inclusive da região do país que você está. Tá? Porque depende do comportamento do vento. Depende do mês que você está. Tá? Os fatores de capacidade mundiais estão todos eles crescendo. O pessoal está conhecendo melhor e projetando melhor as turbinas para aquela região. Tá bom? Nós fizemos uma pequena contribuição aqui baseada na estatística, né? Já que nós temos uma estatística de vento, uma estatística de longo período, né? Ela vai obedecer mais ou menos à distribuição de Weibull. O que diz a distribuição de Weibull? Né? Ela diz basicamente, aqui são ventos, são distribuições que têm o mesmo K, fator de forma K igual a 2, e parâmetro de escala de 1 até 10 metros por segundo. Tá bom? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse daqui, que é o de 5 metros por segundo de C. O que significa isso? Significa o seguinte, se você calcular qual que é a probabilidade do vento estar entre 0 e 5 metros por segundo, você vai descobrir que vale 63,2%. Tá? Isso vem do tipo de distribuição. Essa distribuição exponencial, independente do K, você vai ter sempre o mesmo 63%. Lembra aqueles 15 metros por segundo que eu achei legal projetar o meu sistema? Se eu projetei a velocidade nominal para 15 metros por segundo, para 5 metros por segundo, eu já estou com 1/3 da velocidade nominal. Se eu estou com 1/3 da velocidade nominal, eu estou com 63% do tempo do gerador abaixo do cut-in, provavelmente da minha turbina. Então, não vai gerar energia maior parte do tempo. Então, talvez não seja bom colocar em 15 metros por segundo. Qual é o bom lugar para colocar, certo? Bom, nós fizemos umas contas, publicamos nesse artigo aqui, que basicamente divide essa região em 4 e estabelece uma condição ideal. Né? Na região 1 nós temos 0 de watts, portanto 0% da potência. Na região 2 eu tiro proporcional V ao cubo, então a velocidade nominal eu vou chamar de 1. E na região 3 né, eu vou ter sempre a potência nominal. E acima da região 4, né, eu tenho a potência igual a 0. Aí eu posso calcular tanto a potência gerada na região 2, que dá uma equação desse tipo, desde que seja uma função cúbica, que seja uma distribuição Weibull, ou seja, não estou considerando um caso real, né, um caso de uma turbina real, um caso idealizado. E aqui nós temos uma potência na região 3, quanto seria a potência gerada na região 3. O fator de capacidade vai ser a soma desse termo mais este. Então, a gente pode fazer, por exemplo, aqui são isolinhas, né, de fator de capacidade constante. Tá? Aqui é para um cutout de 2,5. Tá? PU, por exemplo, suponha que a velocidade média seja 10 metros, a velocidade nominal seja 10 metros por segundo. Então, o cutout seria de 25 metros por segundo. O que a gente percebe aqui? Ó? Que independente do meu fator de forma, né, independentemente do meu K, por um
CN de 0,77, eu teria sempre o mesmo K. O que é CN? Significa que o meu C está valendo 77% da velocidade nominal. Então, eu pus um gerador que tem velocidade nominal de 10 metros por segundo, numa região que tem um vento com característica C de 7,7 metros por segundo. 7,7 dividido por 10, 0,75, e nós temos então, praticamente independente do K da região, eu tenho sempre o mesmo fator de capacidade 0,4. Não é muito ruim, mas seria melhor se pudesse crescer. Tá? Observe que se eu venho para o lado de cá, que eu aumento o meu fator de capacidade, né, eu fico mais dependente, por outro lado, do meu K. Tá? Então, aqui é um caso em que eu tenho um C na faixa de 92% da minha velocidade nominal, né? Podia até pegar 100%, que seria 1 aqui, né? Então, aqui eu estou pondo C exatamente em cima da velocidade nominal. Se o C está igual à velocidade nominal aqui, eu teria, para um K igual a 2, um fator de capacidade na faixa de 57%, e para K igual a 4, já próximo de quase 70%. Tá bom? Então, você aumenta bastante em função da região, do K da sua região. Tá? Então, vai ser mais sensível aqui à flutuação do seu K. Tá bom? Então, a escolha é uma escolha do projetista do gerador para o parque. Tá? Um detalhe interessante é que se você trabalhar com Cs muito baixos, né, frente à velocidade nominal, então o meu CN muito baixo, é óbvio, né, se eu trabalhar, por exemplo, eu projeto um parque, uma turbina eólica, para trabalhar com C de 60% do nominal. Ele vai gerar toda a energia dele basicamente na região 2, tá? E não vai gerar, portanto, potência nominal nunca. Então vai ficar com um fator de capacidade relativamente baixo. À medida que você vai subindo, observa que ele vai distribuindo um pouco mais o quanto trabalha na região 3 e trabalha na região 1. Isso aqui foi feito para K igual a 4. Tá? Então, um vento bem uniforme, você percebe aqui que 50% do tempo você gerou na região 3 e 50% na região 2. Tá bom? Isso apenas para mostrar que o projeto disso precisa ser bem feito e a escolha da velocidade nominal é uma escolha que tem que ser feita com cuidado. Então, nós temos aqui até agora uma curva ideal. Isso foi feito em cima de uma curva ideal. Tá? Nós vamos ter outras aulas que nós vamos apresentar como calcular esse C para uma curva real. Mas para uma curva ideal, eu teria um comportamento assim. Né? Agora, o seguinte, vale a pena eu variar a rotação da minha máquina? Veja, do ponto de vista da otimização do gerador elétrico que está envolvido, né, ele é otimizado mais facilmente se você lembrar das equações de Faraday, que são as que dizem quanto que é a tensão gerada. A tensão gerada varia com de variação do fluxo no tempo, que resulta num valor eficaz de tensão que é proporcional à frequência da tensão gerada e ao fluxo da máquina. Você vai poder controlar esse fluxo. Se for uma máquina de massa permanente, você não controla esse fluxo. Mas em outras máquinas você pode controlar esse fluxo. Tá? Mas você otimiza para um determinado fluxo o desempenho da sua máquina. Fluxos muito baixos ou fluxos muito altos, as perdas ficam muito inadequadas. Tá? Então você vai descobrir que depende demais da frequência gerada. E essa frequência gerada, ela é função, na prática, de aspectos construtivos, pares de polo da máquina, que eu vi em outra aula, e a rotação da minha máquina. A rotação da minha máquina, se for máquina 5, essa equação é essa. Senão vai ter um efeitozinho aqui, no famoso escorregamento, você vai ver isso também em outra aula. Mas o importante é que, de uma forma bem aproximada, a minha frequência é função da rotação. Então, quanto mais rapidamente ele gerar, maior é a tensão para as mesmas condições de projeto de fluxo. E é bom ter tensão alta, sim, né? Porque para uma determinada potência, quanto maior a tensão, menor a corrente. Então você tem menos perda Joule. Então, do ponto de vista da otimização do projeto, da máquina elétrica que está envolvida na conversão de energia, o ideal seria trabalhar com rotação constante, ou pelo menos rotação do campo girante constante. Ok? Mas o importante é que manter essa velocidade constante foi uma solução. Os geradores de indução, eles, os da década de 90, trabalhavam com velocidade praticamente constante. O que resulta nesse caso? Temos um problema, a pá gira, né? Se a pá gira, se você está girando a pá, você tem o tempo todo
na ponta da pá, né, um vento, em cada seção da pá, um vento que ele vê, que depende do vento que realmente está batendo na turbina e da velocidade de rotação, que é o ômega vezes R. Este é o vento que a turbina vê. Se você otimiza uma pá, você otimiza esse triângulo aqui, você otimiza a máquina, a pá, para trabalhar com um ômega R sobre vento ótimo. Tá? Você projeta a máquina para trabalhar com um ômega R sobre uma velocidade do vento ótima. Essa é a melhor capacidade que eu tenho de tirar a potência da máquina. Se você sair dessa região aqui, só uma seção da pá, né, que está rodando aqui, essa pá de eixo horizontal, né, ela está, estou olhando o plano de rotação, está no horizontal para facilitar o desenho. Tá? Então ele está rodando aqui, então essa pá está andando para cá. Tá? O vento está vindo de baixo. Tá? E está rodando para cá, então meu vento relativo está aqui. A minha turbina, minha perfil de pá é projetado para maximizar essas forças, particularmente a força tangencial, já que a força tangencial que está na direção da rotação é ela que vai produzir o torque da minha máquina. É a ela que vai ser feita a potência. E tem uma força axial que está empurrando a minha turbina, a minha torre para trás. Né? Se ela empurra a torre para trás, você tem que fazer uma estrutura que suporte bem essa força axial. E não é possível você ter uma força tangencial sem força axial. Então, a sua otimização depende demais desse triângulo. Você otimiza isso, infelizmente, para um ômega R sobre V constante, ou seja, para um ângulo de ataque constante, para uma relação entre essa velocidade e esta constante. Tá bom? Bom, só que se eu trabalhar com velocidade constante e vento variável, o que vai acontecer? Ora, o que acontece é que eu não vou mais trabalhar com o meu CP ótimo, eu não estou mais trabalhando na condição de máximo conversão de potência. Então, o que vai acontecer com a máquina na prática? Na prática, ela vai sair de um vento, vamos voltar, né? Na prática, ela vai sair com um vento baixinho, portanto, vai vir com um lambda lá, com o vento começando a girar, né? O vento está baixo, então eu estou ali numa região 2, eu estou com o meu vento muito baixinho. Se o vento está baixinho, eu tenho um lambda muito alto. E meu CP não é ótimo. E aí depois ele vai crescendo e vai passar por um ótimo. E aí quando o vento fica muito alto, eu perco o CP de novo. Então na prática, ao invés de conseguir aquela curva ideal, aqui essa curva aqui seria eventualmente a minha curva ideal, né? Tem uma bolinha que a gente vai explicar depois. Nós vamos ter, para uma máquina que trabalha com velocidade fixa, uma perda de desempenho na máquina, tanto em baixas rotações quanto em altas rotações. Tá? Então a gente não vai maximizar. Vai ter muito esforço na torre, esforço axial na torre, e outro detalhe muito grave é que vai ter um efeito na hora que você tem a velocidade ômega R sobre V muito baixinho, você vai perceber que vai ter um descolamento do meu vento, da minha camada limite da minha turbina, e aí vai ter um efeito de ruído, tá bom? Há outras técnicas, você pode inclusive, o pessoal tem alguns que até otimizam esse ruído aqui, tá? Esse efeito de stall. Nós vamos ver isso em outra aula. Bom, o que nós vimos nessa aula? Basicamente, aqui a velocidade, definimos o que é a velocidade de vento nominal, a de cut-in e a de cut-out, a importância da escolha dessas velocidades no desempenho do aerogerador e alguns problemas de trabalhar em velocidade do vento variável e de rotação